Deus fala, se é Ele que fala, óbvio que é objetivamente, biblicamente, né? E Deus quer nos alimentar, porque nem só de pão nós viveremos, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? Então aí mesmo assentado, abra comigo em Lamentações de Jeremias. Então você achou o livro de Jeremias, você vai mais adiante, você vai ter ali as lamentações dele. Jeremias está perto também de Isaías. Acha Isaías, vai um pouco para frente, tem Jeremias e Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou dar um tempinho a mais, mas a palavra de Deus diz assim. E você crê que Deus vai falar com você? Amém. Amém? Deus não vai falar só com o seu vizinho, não, vai falar com você. Amém? Glória a Deus. Então, antes de lermos, diga assim: Senhor Jesus, eu estou pronto para ouvir a tua voz, a voz do bom pastor. Eu preciso ouvir, eu necessito da tua palavra. Nem só de pão eu viverei, mas de toda a palavra que procede da tua boca. Abra o meu entendimento, desperta o meu coração, para que ele seja cada dia mais obediente a ti, temente a ti, despertado para as tuas coisas. Eu me ponho, Senhor, a todo ouvido, para a glória do teu nome. Amém. Amém. Irmãos, Lamentações capítulo 3, versículo 25, diz assim a palavra de Deus: bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca. Amém? Glória a Deus. Pode manter a Bíblia aberta aí. Hoje eu vou pregar bem curtamente, para que nós possamos orar pela sua vida e pedir a bênção de Deus sobre o seu coração. Na primeira dimensão do culto hoje, louvor, você foi agraciado por Deus? Cantou com todo o seu ser? Tributou a Deus intensamente os louvores? Ele é digno desse louvor? Amém? E aqui a palavra de Deus fala que bom é o Senhor para o que se atém, para os que se apegam a Ele, para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca, para a alma que busca a Deus. E brevemente, como eu disse, eu quero falar hoje sobre a importância que a Bíblia dá para o verbo buscar, para o buscar a Deus. É assim, estarrecedor, de tão maravilhoso, né? Como diz o salmista lá no Salmo 139, né? Senhor, de uma maneira terrivelmente maravilhosa fui formado. Então eu diria que de uma maneira terrivelmente, espantosamente maravilhosa, nós vemos o quanto que a palavra de Deus valoriza o buscar a Deus, o buscar. Sabemos que quando nós oramos, de certa forma estamos buscando a Deus, mas há uma diferença entre orar e buscar. Orar é quando nós falamos com Deus exercitando a nossa fé. Isso é orar. Agora, buscar é quando nós inclinamos o nosso coração e a nossa vontade em direção a Deus. Quando nós inclinamos o nosso coração, toda a nossa vontade em direção a Deus, aí nós estamos buscando a Deus. Eu diria até que há pessoas que oram, ou há pessoas que oram, no plural, né? E que no entanto não buscam, como deveriam buscar. Volto a dizer, orar também é buscar. Quanto mais você orar, mais você estará buscando a face dele.
Mas buscar ao Senhor é muito mais profundo do que simplesmente orar. A palavra de Deus, ela dá muita atenção para o verbo buscar. E aqui eu li esse versículo de Lamentações 3:25 apenas como um dos versículos. Poderia pegar qualquer um dos outros que eu tenho aqui no meu esboço. Mas a verdade é que a palavra de Deus mostra que nós precisamos buscar a Deus. Não podemos apenas orar, mas devemos inclinar o nosso coração e a nossa vontade. Isso é buscar. É quando nós inclinamos o nosso coração e a nossa vontade. Porque a palavra de Deus, ela mostra que é no coração e na vontade do homem que Deus opera. Deus opera na nossa vontade. Deus opera no nosso livre-arbítrio. Deus opera no nosso coração. Deus não invade a nossa intimidade. Embora Ele pudesse fazer isso como Deus Criador, poderia até aniquilar-nos totalmente, mas Ele respeitosamente, bondosamente, Ele apela aos nossos corações para que nós o busquemos, para que nós inclinemos nosso coração e também a nossa vontade em direção a Ele. E quando nós olhamos para toda a palavra de Deus, em todos os contextos da palavra de Deus, nós vemos o verbo buscar e a busca de Deus sendo extremamente valorizada na santa e bendita palavra de Deus. Para ser breve, eu não vou ler os textos, vou citar alguns, talvez alguns eu vou ler, mas outros tantos que já são mais de domínio nosso, só vou apenas citar. Por exemplo, lá em Isaías 55:6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Haverá um tempo em que os homens vão buscar a Deus, mas não vão encontrá-lo. Houve um tempo em que Deus rejeitou a Israel, não totalmente, nós sabemos que biblicamente nunca houve isso, nunca haverá isso, como alguns pensam, que a igreja substituiu Israel, que na verdade é um xingo teológico, é um insulto teológico dizer isso. Mas está escrito lá em Hebreus, capítulo 3, no versículo 7 em diante, está escrito que se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações, como aconteceu lá. Daí o autor vai citando que Israel rejeitou, e por isso eu jurei na minha ira que eles não entrariam no meu descanso, né? Portanto, eles não buscaram, mas está escrito na palavra de Deus: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Deus quer que nós o busquemos de todo o nosso ser, com toda a nossa força e com todo o nosso coração. Isaías 55, versículo 6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Haverá tempo em que os seres humanos não vão mais encontrar. Haverá tempo em que o tempo já não existirá para aqueles que quiserem buscar ao Senhor. Quando Isaías diz buscar enquanto se pode achar, é porque haveria um tempo em que não acharia Deus. Não vou entrar em detalhes sobre esse tempo, mas a verdade é que o tempo de buscar a Deus é hoje. Amém, irmãos? E volto a dizer para que os irmãos tenham isso no coração: buscar é inclinar. Inclinar o quê? O coração e a vontade em direção a Deus. Orar é falar com Deus exercitando a fé. Agora, buscar é inclinar a vontade, inclinar o coração em direção a Deus, é ir ao encontro dele, né? É buscar conhecer a sua vontade. Lá no Isaías, ou melhor, lá em Jeremias 29:13, tem aquele versículo clássico que todos nós temos em mente. Tem a verdadeira decoreba bíblica. Jeremias 29:13. Você já sabe. Pastor, não sei, mas você já sabe. Buscar-me-eis. Amém?
e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar é inclinar o coração e a vontade em direção a Deus. E Deus disse através do profeta Jeremias, e no caso de Jeremias, é aqui que nós lemos, é Lamentações de Jeremias, ou seja, a situação depois. Mas em Jeremias Deus disse: buscar-me-eis e me achareis. Deus, ele não se oculta da alma que o busca. Amém? Deus é bom para aqueles que se atêm a Ele, para a alma, conforme nós lemos aqui, para a alma que o busca. Na época aqui de Jeremias, era uma época caótica para Israel. Então Deus dá muita ênfase no verbo buscar, no contexto aqui de Jeremias, tanto em Jeremias como em Lamentações. E ele diz: buscar-me-eis, Jeremias 29:13, que é o versículo que talvez um dos primeiros versículos que a gente decora quando a gente se converte. É o versículo que para nós foi a novidade das novidades da vida, porque nós éramos homens naturais, distanciados de Deus, nos convertemos. Então Jeremias 29:13 já é um versículo assim quase tão claro para nós como o Salmo 23:1, como o Salmo 91:1, né? É aquele versículo que a gente já carrega impregnado na nossa memória, no nosso subconsciente: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Irmãos, há mais de 40 anos que este versículo ele é latente, poderoso dentro do meu coração, e eu cito ele com vigor e com alegria, como se eu estivesse conhecendo esse versículo hoje. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz, a palavra de Deus é gloriosa. Embora seja um versículo decorado, embora seja um versículo memorizado desde a minha infância na fé, com 16 anos, quando me converti, mas a verdade é que o versículo é poderoso, porque Deus disse: buscar-me-eis e me achareis. Deus não diz: olha, vocês vão me buscar, mas não vão me ocultar, eu não vou me apresentar, eu não quero vocês, eu não quero, não tenho nada com vocês, vocês vão me buscar, mas não vão me achar. Não, vocês estão comigo aqui, irmãos? Buscar-me-eis e me achareis, mas a condição é: quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Amém. Lá no Salmo 63, versículo 1, está escrito assim: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. O salmista queria buscar Deus nas madrugadas. Amém? Glória a Deus. E madrugada ali não é no sentido poético, madrugada da vida. Eu não sei se vida tem madrugada, né? Não é madrugada da vida. Madrugada é madrugada mesmo. Ele tinha desejo de levantar de madrugada e buscar a face de Deus. Glória a Deus. Oração que nada custa, nada vale. Muitas vezes a pessoa ora só na hora do almoço e olha lá ainda. Deus quer que nós exercitemos a nossa oração, uma busca intensa da sua face. Jesus, em certa ocasião, está escrito, e como eu disse, eu seria breve, quero ser breve por conta do tempo, mas a palavra de Deus diz, eu só vou ler aqui, não vou nem citar, vou citar depois, para que você não tenha que procurar por conta do tempo. Mas a palavra de Deus diz que antes de Jesus, estão comigo aqui, irmãos? Amém. Glória a Deus, para mim aqui, olhe para mim, não deixe a sua mente sair, porque a palavra processa. Amém? A palavra processa. Então a palavra de Deus diz que Jesus, antes dele escolher os 12 discípulos, a palavra de Deus diz assim: e aconteceu, naqueles dias, subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome. Foi Jesus que deu o nome dele, deu o nome a eles de apóstolos. Amém? Eram discípulos, mas agora se tornariam apóstolos. Todo apóstolo é discípulo, mas nem todo discípulo é apóstolo. Amém? Eu sou discípulo de Jesus, mas eu não sou apóstolo. Sou pastor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você é discípulo? Glória a Deus.
Mas Jesus chama os seus discípulos, desses discípulos ele chama 12, e desses 12 ele dá o nome, ele que intitula eles de apóstolos. Mas isso é uma parte. Vamos voltar para o escopo de hoje, para o objetivo de hoje. O objetivo de hoje é dizer que Jesus passou a noite toda orando. Amém, irmão? Glória a Deus. E o salmista diz: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. Então o crente pode orar meio-dia, pode orar de madrugada, portanto é orar. Amém, irmãos? Glória a Deus. O crente tem que buscar a face de Deus. Alguns até dizem que de madrugada a fila é menor. A fila é menor. Se vai orar, tem menos gente orando, a fila é menor. Mas é uma brincadeira, né? Óbvio, né? Óbvio. Acho que Deus se limita pela quantidade de gente orando ali, né? E outra coisa, madrugada aqui, mas não é madrugada no Japão, mas é um humor que se faz, né? Que de madrugada a fila é menor. Devemos orar, buscar a face de Deus, a presença de Deus, sentindo o doce e glorioso poder de Deus através da oração e da busca incessante da graça de Deus e do poder de Deus. Lá no Salmo 27, o salmista disse assim: ó Senhor, quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, eu buscarei. Aleluia. Amém, irmãos? Eu acho lindo. Quando tu disseste, quando Deus diz, busque o meu rosto. Então o salmista diz: então eu te disse a ti, o teu rosto, Senhor, eu buscarei. Amém? Glória a Deus. Tu busque a Deus, não só ore. Lógico, você vai falar: o que é buscar Deus, pastor? É orar, óbvio. Mas buscar Deus é inclinar a vontade, é inclinar o coração, é querer ter uma vida que agrada a Deus, é querer crescer no relacionamento com Ele, é o processo glorioso da obediência. E Deus vai dando graça para que a pessoa seja obediente. Eu quero ser, como diz, tem um cântico que diz: eu quero ser fiel, Senhor. Fiel no meu... é um hino antigo, lindo, maravilhoso. Aliás, eu deveria cantar, então coloca aí na lista, né? Os músicos colocam na lista. Mas eu quero ser fiel, Senhor. Fiel no meu falar, não é isso? Fiel no meu servir. Eu não lembro agora bem a letra, mas eu quero ser fiel. Eu quero ser fiel em tudo. Então, buscar ao Senhor é isso, é buscar com todo o ser, inclinando toda a vontade. Então, quando tu disseste, buscar o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscar. Num outro texto, na verdade, no mesmo texto, Salmo 27, o salmista diz assim: uma coisa eu pedi ao Senhor. Pedi, ou seja, vamos dizer assim, vamos parafrasear: uma coisa eu orei, uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei. Amém? Então veja que ele pediu, vamos trocar esse pediu aí por oração, tá? Não mutilando o texto, não é mudando o texto, mas vamos entender que esse pedir aí foi uma oração, certo? Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei. Então buscar é outra coisa, é algo a mais, é como se fosse uma consequência de um pedido sincero, é como se fosse um complemento de um pedido sincero. As coisas, elas estão interligadas. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu posso o quê? Morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para aprender no seu santo templo e também para contemplar a sua beleza, a sua formosura. Como é que a gente contempla a formosura de Deus? Não é na igreja, irmãos? Não é na igreja que está cantando, e não é imagem de escultura, mas está cantando, o Espírito Santo começa a revelar o Pai. Amém? Glória a Deus. Você sente a presença dele, você vê o quanto que Deus é lindo, o quanto que Deus é maravilhoso. Sabe por quê? Porque Deus é Espírito. E daí ele começa a trabalhar lá dentro do seu espírito. Ele começa a mostrar para você que ele tem o mesmo amor, o Pai tem o mesmo amor que ele tem por você, tem pelo Filho Jesus Cristo. Amém? Porque você é amado de Deus, você é querido de Deus no amado em Cristo Jesus. Nele você é querido diante de Deus. Aí você percebe que você tem valor. Amém? Que o Espírito Santo se move em você. E daí você começa a perceber que precisa
e preciso e quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. E daí você começa a sentir esse amor maravilhoso. E se você é jovem, você tem desejo de ser como Daniel. Você tem desejo de ser, conforme nós cantamos hoje aqui, o jovem Isaías. Olhava para o céu, orando ao santo Deus de Israel. O serafim voou. E aquele jovem começa a ter um ideal glorioso. Ele não vai entregar sua vida à vaidade, porque a vaidade bate na porta dele todo dia, sendo ele moço, sendo moça. A sexualidade está aí todo dia batendo a porta. Mas ele diz: não, eu resolvi esperar. Aquele moço fala, aquela moça diz: eu resolvi esperar. Prefiro honrar o meu Deus. Aleluia, viver na presença de Deus. Não seguir o paradigma do mundo, mas ter uma vida de santidade, para que a minha prole seja abençoada poderosamente. Aleluia, para que o Deus que habita em mim não seja insultado pela minha atitude, não seja o Espírito Santo que habita em mim não seja envergonhado, mas que ele seja glorificado através da minha vida. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus por isso. Então, quando você está aqui hoje ouvindo a palavra, você está ouvindo uma palavra que sara, uma palavra que cura, uma palavra que dá vida. Glória a Deus. Uma palavra que te desafia a sair daqui muito mais amando a Deus do que você já ama Ele. Glória a Deus. E a descobrir que Ele é maravilhoso, que Ele é conselheiro, que Ele é Deus forte, que Ele é Pai da eternidade, que Ele é príncipe da paz, que Ele é o leão da tribo de Judá, que Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, que Ele é maravilhoso, Ele é lindo. Aleluia, que nós não temos um bem maior do que Cristo. Cristo é o nosso bem maior. Cristo é o nosso tesouro bendito, glorioso e eterno. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. O salmista Davi, quando ele reúne os músicos lá em 1 Crônicas 16, versículo 11, e ele começa, está escrito lá que ele começa e ele entrega para os músicos um salmo. E nesse salmo ele diz: buscai ao Senhor continuamente. Veja Deus batendo sempre na questão da busca, de inclinar o coração, em direção ao Senhor Jesus. A palavra de Deus diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai, encontrareis. A palavra de Deus sempre dando ênfase à importância de nós buscarmos a face do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Uma coisa é nós orarmos, outra coisa é buscar a face de Deus. Jesus passou a noite toda buscando em Deus orientação, sabedoria. Nós não sabemos, a palavra de Deus não fala as palavras que ele orou lá, mas você imagine a noite toda orando e buscando, e nós não podemos nem sequer imaginar quais eram as palavras, porque qualquer palavra que nós imaginarmos, ela será inferior àquilo que ele falou diante do Pai. Ele falou coisa muito maior do que a gente possa imaginar. Então não ousemos tentar imaginar o que ele falou ali. Mas a verdade é que não foi meia dúzia de palavras, não foi 10 minutos de oração, mas a palavra de Deus diz que a noite toda ele buscou a face do Pai. Amém? Diga graças a Deus. Diga Deus seja louvado. Diga Senhor Jesus, eu quero não só pedir, mas eu quero buscar, eu quero inclinar o meu coração e a minha vontade para buscar a tua face, para crescer em ti, conforme diz a palavra. Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero, Senhor, ter amor pela tua palavra. Eu quero cada dia mais ser revestido desta palavra, pois ela é escudo, ela é broquel, ela é maravilhosa, e eu a amo e quero amá-la cada dia mais, para a glória do teu nome. Amém. Amém, meus irmãos. Digam todos amém. Diga graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Deus. Aleluia.